quero trabalhar a respeito da natureza humana e a relação com os princípios éticos, morais e sociais. Em primeiro lugar, quero enfatizar que a natureza humana é a mesma desde o primeiro ser humano surgido na face dessa terra e será até o último que nascer. A natureza humana é atemporal e ela é universal. O ser humano é a mesma coisa em todos os tempos e variando conforme os princípios éticos, morais e sociais. O que eu quero colocar em primeiro lugar é a complexidade da natureza humana. A natureza humana ela é composta por três instâncias básicas: a razão, a emoção e a consciência. Por três princípios básicos de autoconservação, de afetividade e sexualidade juntos e de agressividade. De dois princípios do funcionamento mental, o princípio do prazer e o princípio da realidade. E de quatro características infantis: o egocentrismo, a imaturidade, a falta de limite e a dependência que a criança tem dos pais. Só por aí, por alto, você vai perceber que o ser humano é muito complexo. E uma coisa fundamental no ser humano é ser educado. Se o ser humano for deixado sem a educação, ele vai ficar pior do que o animal, porque o animal tem uma programação genética que vai de 90% a 100%. Esses 10% de diferença se devem àqueles animais que são adestrados. Alguns têm uma programação de 100% e não são adestrados. O ser humano não. A programação genética do ser humano, no que diz respeito ao aspecto psicológico, ela é de 30%. 70% do que o ser humano é aprendido depois que ele nasce. Se não fosse assim, não existiria a psicologia, não existiria a mudança psicológica das pessoas. E o ser humano, se ele não for educado, ele não vai atingir o potencial máximo dele. Muitas vezes o ser humano tem que ser educado para se humanizar, para se socializar. Como a criança é egocêntrica, aquelas características infantis, se ela não for educada, ela vai continuar sendo egocêntrica, vai viver em função de si mesma, não vai ter limite, né? E ela vai fazer o que ela acha que ela deve, e por isso ela precisa da educação. A educação é um processo de socialização. Agora, uma coisa que eu tenho percebido, que eu tenho analisado, e ao contrário de que algumas teorias, como a da evolução da espécie, ou uma forma a outra teoria que usa a evolução da espécie, mas no aspecto espiritual, da reencarnação, hoje, ao contrário do que seria natural, considerando essas duas teorias, que o ser humano melhorasse ao longo dos anos, na minha percepção como psicólogo clínico, há um processo de involução psicológica. É claro que existem ganhos ao longo das gerações, principalmente do respeito, do direito, principalmente no que diz respeito às minorias, que hoje é devidamente valorizado e tem que ser valorizado e respeitado, mas na minha perspectiva, dentro da ideia da maturidade psicológica e do desenvolvimento psicológico, que é o que eu trabalho, o que eu tenho visto é que as pessoas estão evoluindo. Por serem imaturas, as pessoas passam a não respeitar o direito do outro, por serem egocêntricas. O que acontece muitas vezes hoje em dia, fartamente divulgado pelos noticiários televisivos, é que muitas pessoas agridem o outro, matam a namorada. Por quê? Porque ela simplesmente não quer namorar com ele ou porque separou. Isso, na verdade, é um primitivismo, é uma involução psicológica. A natureza humana é a mesma, só que o processo educacional há 2 ou 3 gerações é ineficiente. E na medida em que se não trabalhar as gerações, não educá-las, a próxima geração vai educar a seguinte de uma forma muito mais limitada. E isso vai fazendo com que haja esse processo evolutivo. Muitas vezes as pessoas falam a respeito da educação escolar, querem colocar na escola a possibilidade da educação humana. Mas existem 2 níveis anteriores à educação escolar. O primeiro nível anterior acima da educação escolar é a educação familiar.
É claro que a educação vem do berço, porque o berço está dentro de casa e a criança desde pequena. Se a criança não for devidamente educada pelos pais, não aprender a respeitar adequadamente, saudavelmente, equilibradamente a autoridade, ela não vai respeitar a autoridade de ninguém. Qual que é o poder que um professor tem sobre uma criança? E hoje em dia, quando um aluno é devidamente repreendido de forma adequada, equilibrada, e chama-se os pais, muitas vezes esses pais são tão ou mais imaturos do que esses filhos e ficam do lado dele porque o filho dele ficou insatisfeito, não pôde fazer o que ele queria, não tem a liberdade que ele queria. Liberdade é uma coisa que implica maturidade, porque é uma pessoa que escolhe, que para ser livre você tem que fazer uma escolha. Você é livre para escolher, mas você está comprometido com o resultado da consequência das suas escolhas. Uma pessoa que escolhe, mas não assume consequência, ela não é madura, ela não é livre, ela é imatura. Então, muitas vezes, o que acontece é isso, e as pessoas acabam ficando cada vez pior. E o primeiro nível acima da educação escolar e familiar é ético. Se os pais não tiverem uma ética moral, social, e para que elas saibam ensinar os filhos a respeitar o direito do outro, o ser humano não vai atingir isso. A criança, se ela for deixada a fazer o que ela quer, ela não vai amadurecer. Se ela for criada no sentido físico, ela vai crescer e hoje vai atingir até 2 metros de altura em relação a algumas pessoas. Mas ela vai ser, no mínimo, um adolescente de 30, 40, 50, 60, 80 anos de idade. E ela não amadureceu. O amadurecimento psicológico não é automático. Ele é um processo árduo que vai do 0 aos 22, 23 anos. Se a pessoa foi devidamente educada, ela vai assumir a responsabilidade sobre a vida dela. Aí uma pessoa se torna adulta de fato quando ela assume a responsabilidade sobre a vida dela. Agora, um filho com 50, 60, 70 anos de idade que é mantido pelos pais ou pelos irmãos, porque os pais morreram e incumbiram o irmão de fazer isso, ele cresceu, passou a idade, mas ele não amadureceu. Então, isso é uma coisa que tem que ser trabalhada. Na verdade, está havendo um processo involutivo no sentido psicológico. As pessoas estão não se tornando imaturas, se mantendo imaturas ao longo do tempo por não serem devidamente educadas. E os valores éticos, morais e sociais estão diminuindo, porque as pessoas agora se acham no direito de fazer o que elas querem. Isso é imaturidade. Portanto, ao contrário de um processo evolutivo, esse é um processo involutivo. E tem que se pensar sobre isso, porque cada uma dessas gerações que passar, o que esses hoje filhos imaturos, que depois geram biologicamente um filho e não o educam adequadamente, terceirizam a educação e muitas vezes têm filho ou porque não controlaram adequadamente a natalidade, ou para ter filho porque queria ter um filho, mas não investe na educação. O que esses filhos vão educar as próximas gerações? As gerações são educadas pela geração anterior, e se elas não tiverem princípios éticos, morais e sociais que implica o respeito ao outro, a situação se complica ao longo do tempo e fica um nível cada vez mais próximo do barbarismo. Essa é a evolução psicológica. Portanto, a natureza humana é a mesma, mas o processo educacional hoje é ineficiente e muitas vezes não passa os valores éticos. A natureza humana tem 3 instâncias: a razão, a emoção e a consciência. A consciência ética são os valores que as pessoas recebem desde pequeno, e isso faz com que, quando elas cresçam e se tornem adultas, elas ajam a partir disso quando estiverem longe dos pais. E a ética, os valores éticos são fundamentais. Algumas pessoas vão questionar, elas misturam os valores éticos com os valores espirituais, principalmente cristãos. Se você não tem a perspectiva espiritual e acha que ela é indevida, retorne pelo menos aos gregos.
na filosofia grega, onde o valor ético sempre esteve presente. O valor ético não está ligado ao espiritual, mas ele é independente disso. As pessoas podem não ter crenças religiosas, mas ter princípios éticos. Essa é a colocação que eu quero fazer para que se repense a educação, para que se melhore a qualidade de vida real das pessoas, na medida que as pessoas souberem respeitar umas às outras.